Com a base da samambaia pronta, a gente vai começar a intervenção de ponto reto, onde a gente vai transformar essa estética, dando mais profundidade, deixando ela mais complexa aos olhos. Vamos começar nosso trabalho de intervenção com um fiozinho da Anchor 846. E aí a gente vai começar a introduzir essa cor mais clara, mais escura, mesclando na parte mais clara. Ao longo da samambaia, a gente fez uma transição de cor, mas ela fica muito marcada. Para que essa transição se torne mais natural, a gente usa esse ponto reto para que ela aconteça aos poucos. Só alguns detalhes também na parte mais clara. Esse momento é o momento de intervenção estratégica, que é justamente onde a gente busca dar mais profundidade, fazer ajustes de cor, são momentos mais intencionais do uso do ponto reto. Nesse momento eu busco variações de tons da base, então pegar verdes mais claros ou verdes mais escuros, e também tons neutros, como por exemplo o marrom, que é ótimo para a gente acrescentar sombra. E aí, com essa intervenção estratégica, a gente consegue trazer luz e sombra, dar mais profundidade para a nossa planta. Como sempre, essa é uma etapa muito fluida, não é necessário acompanhar exatamente o que está sendo feito, só entender o porquê dessa adição de cor. Nesse momento, a gente está fazendo essa mescla de tonalidade nos folíolos, que são essas partezinhas aqui, como se fossem microfolhinhas. Mas a gente também vai acrescentar os pontos retos na estrutura central e também na estrutura lateral. Tudo com esse intuito de mesclar os tons de sombra, trazer um pouco de verde escuro, deixar a planta mais complexa mesmo. Então, vamos fazendo a nossa adição livremente, aproveitando esse momento de muita liberdade. E a gente vai adicionando, parando, observa o bordado, vê se quer adicionar mais um pouco, sempre aos poucos. Agora a gente tem também essa estrutura aqui que tá bem chapada, né? Tá bem artificial. Então a gente vem aqui sobrepondo com pontos retos para deixar ela mais rústica, mais orgânica. E também trazer essas nuances de cor. Só ir acompanhando a direção da base. Aqui também, se a sua pintura de agulha da base ficou com algum lugar muito marcada, não ficou do jeito que você queria, usa essa intervenção para ajustar isso também. Se atenta ao tamanho do ponto para não fazer um ponto grande demais que vá perder a curvatura. E tirando isso, aqui também, do mesmo jeito que em todas as demais áreas que a gente for adicionando, vai fazendo de forma fluida, deixando as linhas te guiarem, deixando elas dançarem pelo bordado. Acho que aqui nessa parte central já tá ok. Adicionar só mais umzinho aqui e é o fio que sobrou, eu vou seguir adicionando nos folíolos também, para deixar mais mesclada essa coloração. Começamos pela nuance de tom com verde mais escuro, e agora a gente vai seguir nesse trabalho de acréscimos de sombra, mais com marrom. E para isso eu estou utilizando o marrom Anchor 382, mas qualquer marrom mais escuro vai servir.
O marrom é uma cor neutra, então você não vai afetar demais a estética do bordado. Ele entra realmente como um sombreado, mas ao mesmo tempo que ele é neutro, ele traz essa profundidade que leva a planta para um lugar mais rústico, mais orgânico e até mesmo mais realista. Só que como é um trabalho posterior de acréscimo de ponto reto, facilita muito o processo. É muito mais fácil a gente fazer essa intervenção agora do que se a gente fosse se preocupar com isso no momento de construção de base, tendo que trocar de fio o tempo inteiro, já prever o que a gente quer desde o início. Dessa forma, a gente facilita muito o processo e a gente consegue atingir o realismo de uma forma mais simplificada, mais fluida, sem grande rigidez. E aí, mais uma vez, deixa as linhas dançarem, vamos acrescentando aos poucos. Vou acrescentar também nas hastes, nos folíolos e no caule principal, nessa haste principal. Como a gente tinha uma base de planta bem simplificada, bem travada, bem chapada, eu vou intervir bastante com ponto reto, porque é ele que vai dar complexidade ao nosso bordado. O ponto reto aqui nessa samambaia, ele faz um papel muito importante. Ele tira ela daquele ambiente mais infantil e é ele que vai trazer a vida à nossa samambaia. Então, pode caprichar.
A partir de agora, com o fiozinho da Anchor 357, a gente já começa a intervenção estética. A gente já tem as nossas nuances de sombra, a planta já tá mais complexa, já tá mais rústica. E aí chega o momento da gente divertir ela, tirar ela desse ambiente realista travado. A Anchor 357 é um marrom também, mas não é um marrom tão neutro, porque tem um fundo de vermelho muito forte, é quase que um dourado. Então, com sutileza, ela vai trazer vida à samambaia. Vamos acrescentando essa cor também nos folíolos, nas hastes laterais, na haste principal. Eu sempre gosto de sobrepor cores. Então, onde tem ali um pouco da 382, por exemplo, eu coloco por perto, até sobrepondo uma parte da 357 e assim por diante. Porque a gente vai criando essa mescla de cores que fica muito interessante aos olhos. A intervenção estética ela é ainda menos regrada do que a intervenção estratégica. Porque a estratégica, como o próprio nome diz, ela tem um intuito, né? Ela tem uma estratégia, ela tem uma finalidade. Faz com que a gente precise compreender a lógica dessa finalidade. Se é acrescentar sombra, se é ajustar alguma área, se é criar algum contorno. Não é o caso dessa samambaia, mas em alguns momentos a gente cria o contorno na intervenção estética, na intervenção estratégica. Aqui na estética não, é meramente estético. Então a gente vai adicionando, vai criando colorações, vai mudando, vai transformando a nossa planta. E eu sempre gosto de lembrar que essas são as cores que eu escolhi para fazer a intervenção, mas você pode ir muito além, escolher outras cores e brincar. Eu tendo a acreditar que quanto mais cor a gente acrescenta, mais interessante fica. Agora eu vou começar a entrar com as cores que realmente não tem nada a ver com a planta principal. Então, vou entrar aqui com um pouco de amarelo. Esse amarelo ele é levemente mais mel, que é o Anchor 308. E aí, nesse momento, eu já dou uma controlada na quantidade de ponto, porque a samambaia, ela é primordialmente verde. Então, o amarelo, ele entra só como um enfeite. Se colocar amarelo demais, esse amarelo vai começar a predominar e essa não é a ideia, né? Para não desvirtuar também o que é uma samambaia. A gente foge do realismo extremo, a gente foge da rigidez, a gente traz individualidade, traz personalidade, mas também, a menos que você deseje isso, mas não é o meu intuito aqui, eu não vou fugir da base principal. Então eu seguro um pouquinho a mão na hora de colocar essas cores bem diferentes. E aí o segredo é ir com calma. Adiciona aos poucos, vai devagar, para, observa, vê se está de mais, vê se está de menos. Afasta um pouco o bordado do olho, não precisa ficar olhando o bordado muito perto do rosto. E aí vê se já tá bom ou se continua colocando. Vou adicionar só mais um pontinho aqui e já tô satisfeita com o amarelo. Agora com um fiozinho da Anchor 43, que é um rosa mais fechado. Ele é forte, mas não é forte demais. Ele tem presença, mas não domina completamente o espaço. Também vou acrescentar alguns pontos retos. Eu gosto muito desse rosa para essa finalidade, eu acho ele lindíssimo, principalmente nesse contraste com o amarelo. Então, olha, eu gosto de colocar eles inclusive próximos, né, para trazer essa força das duas cores juntas. E aí, da mesma forma, eu vou espalhando nas áreas, mas novamente, por ser uma cor bem diferente, eu seguro um pouco a minha mão. Vou aos poucos, com tranquilidade, observando, deixando o bordado falar comigo. Dessa forma, com essa intervenção, a gente consegue transformar completamente nosso bordado, só que de uma forma muito mais simplificada. Ele se torna uma coisa totalmente diferente da base. Ele se torna muito mais complexo, muito mais interessante aos olhos, só que sem que a gente precise atingir esse nível de complexidade também no momento de bordar.
porque a gente vem depois intervindo, brincando com as linhas. Essa é sempre a minha etapa preferida do bordado. Para mim é o grande responsável por trazer a beleza para a planta. E pronto, já estou satisfeita com a coloração. E com esses detalhes finais, temos mais uma espécie concluída para nossa coleção.